juntos nesse dia na casa do Senhor, os que estão presentes. Apesar das máscaras, é bom ver os olhos alegres, felizes e nesse retorno progressivo. Também aos irmãos que nos acompanham pela internet, continua nesse processo ainda de transmissão dos nossos trabalhos. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias para estudar a palavra do Senhor na carta aos Romanos, onde nós estamos já há bastante tempo. Romanos, e vamos iniciar o último capítulo dessa carta tão especial. Chegamos no capítulo 16. É motivo realmente de gratidão ao nosso Deus por isso. Então, Romanos capítulo 16, nós vamos ler os primeiros 16 versículos. Romanos capítulo 16, de 1 a 16. Então, assim diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 16 em diante. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo de que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Deus abençoe ricamente a sua palavra e aplique-a aos nossos corações. Senhor, mais uma vez somos privilegiados de poder chegar nesse dia, o dia do Senhor, dia dedicado à adoração, à oração, mas especialmente, Pai, a nossa sincera gratidão pelo Deus que realmente tem feito tudo por nós
já nos deu o principal, a tão grande salvação. E continua, Pai, nos dando as tuas misericórdias, porque elas se renovam a cada manhã. E são a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. E também temos a instrução da tua palavra, que é o alimento espiritual para as nossas vidas, Pai. Então, nessa manhã, que a tua palavra agora que vai ser transmitida, vamos meditar, que ela venha mesmo como o alimento espiritual para as nossas almas, que ela venha mesmo para a nossa edificação, para a nossa correção, para a nossa mesmo o desafio para as nossas vidas, que possamos ser não só ouvintes da tua palavra, mas praticantes. E assim edifica a tua igreja aqui reunida e também a igreja que está reunida em seus lares, Pai. Aos que não puderam chegar aqui por motivo de saúde, de idade, o Senhor abençoe cada família, Pai. E também, especialmente, se há entre nós alguém que ainda não tem a salvação, é pessoal, é individual. E também o amigo que possa estar ouvindo, assistindo esse culto nessa hora. Que a tua palavra, Pai, sabemos que ela não voltará vazia, mas fará aquilo que te apraz. Fica conosco nesse momento, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Muito bem, irmãos, chegamos nesse último capítulo da carta aos Romanos. Essa carta maravilhosa, especial, é considerada por muitos teólogos, comentaristas, estudiosos da palavra de Deus, realmente a preciosidade para a igreja. É uma carta mesmo de instrução, uma carta que nos anima, nos exorta, nos faz realmente seguros em relação à palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo aqui, como nós lemos essa primeira parte, ele termina, conclui com uma saudação. E aqui estão citados nomes de homens e mulheres que conhecia, aliás, que Paulo os conhecia. Nós sabemos, lendo a carta, estudando, que Paulo não foi o fundador dessa igreja ali em Roma, nem tampouco até o envio dessa carta, ele tinha visitado, não conhecia a igreja ali local em Roma, mas sabemos que ele tinha um imenso desejo, estava no coração do Paulo no decorrer do seu ministério, e há uma variação aí de datas, mas Paulo trabalhou constantemente, no mínimo aí 20 anos de ministério, Então, durante esse tempo todo, Paulo tinha o desejo de visitar Roma. Não só visitar, conhecer os irmãos, como nós vimos no início do capítulo dessa carta, ele tinha um propósito, ele queria usar como missionário, um plantador de igreja, um fundador de igrejas. O homem tinha visão, visão de reino, visão de ministério, uma visão, podemos dizer assim, gerencial, até como um empresário de Deus, no bom sentido, mas a visão de reino. E Paulo queria fazer até ali uma base, porque o desejo dele, e ele sempre dizia, não era semear aonde Cristo já estava sendo semeado, tinha sido falado, mas aonde não tinha chegado o Evangelho. Então, o desejo de Paulo era chegar até a Espanha, e tinha como base ali a igreja de Roma. Mas sabe, amados, Paulo não teve oportunidade, e nós vimos nesse último capítulo 15 aqui, ele tinha uma missão, ele estava a serviço realmente dos santos. Paulo tinha recolhido
uma oferta que tinha sido levantada pelas igrejas da Macedônia e da Acaia para os pobres irmãos crentes lá na Judéia. Era uma época mesmo de grande fome, de grande seca, no tempo do Império de Cláudio. Então, as igrejas ali daquela região resolveram, né, levantar uma oferta, e isso pareceu bem, e mandar a Roma, e escolheram o apóstolo Paulo para ser aquele que levaria essas ofertas. E no último estudo nós vimos Paulo orando, pedindo a Deus, né, para que esse trabalho dele, essa chegada da oferta fosse recebida bem assim pelos irmãos. Mas aqui, irmãos, Paulo, ele está mandando uma saudação. E aqui tem nomes, né, que nós lemos agora há pouco, de pessoas até então não conhecidas por nós, mas que estão aqui no rol das Sagradas Escrituras. Pessoas maravilhosas que, como vimos, serviram ao Senhor, a obra de Deus, através até do ministério de Paulo. Então, podemos dizer assim, esse capítulo 16 é uma mini carta dentro de uma carta maior, né? Porque ela tem uma saudação, do versículo 17 em diante tem uma exortação para a igreja, e no final uma conclusão assim, bem paulina, né? Mas aqui, irmãos, vamos tentar estudar pelo menos esses 2 primeiros versos. Quando Paulo, dentro dessa carta, nós vemos esses 2 primeiros versos aqui, não é uma saudação, mas é uma carta de recomendação, é uma carta de apresentação. Se você ver aqui, ele diz, olha, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Aí no verso 3, ele passa a saudação. Mas esse 1 e 2 é como que realmente é uma carta, né, dentro de outra carta. Porque Paulo está recomendando à igreja de Roma essa irmã chamada Febe. Então, irmãos, hoje vamos conhecer um pouquinho, né, de quem Paulo está recomendando à igreja ali de Roma. Quem realmente era essa mulher chamada Febe? Sabe, irmãos, Paulo aqui, nas suas cartas, era comum ele usar como apresentação, como recomendação, várias pessoas a outras igrejas que não eram conhecidos. Ou seja, quando Paulo encaminhava uma carta à igreja, ele usava até essas cartas para recomendar alguém, ou algum irmão, ou alguma pessoa, ou também levando, né, essa pessoa que levava a carta era apresentado por Paulo à igreja, e uma forma de autenticar até a carta, que era do próprio Paulo, essa pessoa que levava, né, ele usava isso também para algum pedido especial em benefício do trabalho de Deus, ou até pessoal. Então o portador, essa pessoa que Paulo usava para levar cartas, e nós vamos ver alguns aqui exemplos, eram pessoas de extrema confiança do apóstolo, não era qualquer um, não é? Paulo geralmente o conhecia bem, essa pessoa, era da intimidade do apóstolo, ou seja, Paulo tinha plena confiança, afinal de contas ele estava
confiando, né, algo especial, uma carta a uma igreja. E não era qualquer um, na visão de Paulo, que tinha essa incumbência. Então, irmãos, alguns exemplos aqui. Veja 1 Coríntios, no capítulo 16. 1 Coríntios, no capítulo 16, aqui no versículo 8, diz assim, olha: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar uma boa oportunidade. Então veja, né, a comunicação de Paulo com as igrejas e a apresentação e até a recomendação de vários irmãos, como ele trabalhava. No capítulo 4, aqui mesmo de Corinto, 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 16, diz assim, olha: Paulo de Éfeso escrevendo essa carta aos irmãos de Corinto: admoesto-vos, portanto, 1 Coríntios 4,16, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Porque alguns se ensoberbeceram, como se eu não fosse ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecereis não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Então vejam, né? Paulo aqui, ele sempre tem em comum isso: apresentar irmãos, né? Recomendar homens e mulheres que ele tinha plena confiança. Veja Filipenses no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, e aqui no verso 19, Filipenses 2,19. Olha: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado. Paulo tinha plena confiança, né? Porque conhecia o caráter de Timóteo, que era um homem de caráter provado. Serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai, um cooperador do Evangelho, né? Até a intimidade que Paulo tinha de dizer que, como um pai, no relacionamento com o filho, no Evangelho. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. Paulo estava na prisão, né, quando ele escreveu essa carta aos Filipenses. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Veja: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Então, outro irmão que Paulo envia com uma carta, né? Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, o vosso mensageiro e o vosso auxiliar nas minhas necessidades. Aqui
Efésios 6, 21, veja. Efésios capítulo 6 e no versículo 21, diz assim, olha. E para que saibais também a meu respeito, é que faço, de tudo vos informará Tíquico, né? Tíquico, o meu irmão amado e fiel no Senhor, fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console realmente os vossos corações. Colossenses capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar os vossos corações. E em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Veja, irmãos, eu coloquei esses exemplos porque Paulo, quando ele enviou cartas, e essa aqui são cartas da prisão, né? Efésios, Filipenses, Colossenses e até Filemon. Então Tíquico levou essas cartas e junto com ele estava Onésimo. Onésimo era aquele um escravo de Filemon, né, que tinha fugido. E lá em Roma, Paulo o ganhou para Cristo. E ele estava prisioneiro com Paulo. Então, olha, Tíquico leva as cartas e leva Onésimo contigo, porque eu estou mandando uma carta para Filemon para ele receber o Onésimo de volta, né? Como não só um escravo, mas como um irmão em Cristo. Então, era esse panorama que nós estamos assim, eu estou preparando para você ver a importância dessas pessoas no ministério do apóstolo Paulo. Então, aqui, volte para Romanos, Paulo diz aqui, né? Verso 16: recomendo-vos a nossa irmã Febe. Então, Febe, ela foi encarregada por Paulo para levar essa preciosa epístola aos romanos. É consenso de todos os comentaristas das Escrituras, os teólogos, que realmente, provavelmente, né, foi Febe que levou essa carta aos romanos. Não era comum, né, naquele tempo, as mulheres assim viajarem. Mas Paulo, por ter confiança, por ter conhecimento, por saber quem era Febe, ele assim encarrega ela a levar realmente essa carta até Roma. Por quê? Nós vimos no capítulo 15 que o apóstolo Paulo, ele tinha um plano, tinha um projeto. Ele queria visitar Roma, ele estava em Corinto, e até nós vamos ver onde era essa cidade de Sencré, e provavelmente foi lá em Corinto ou Sencré que Paulo escreveu a carta aos romanos, né? E ele diz, olha, eu quero visitar vocês em Roma, mas no momento não posso porque eu estou com uma missão, estou com um serviço, vou levar umas ofertas a Jerusalém, né? E depois de Jerusalém eu vou até vós porque eu quero ir para a Espanha. Então Paulo está de partida de Corinto, e Sencré era um porto lá, ficava entre 10 e 14 quilômetros de Corinto, era na região lá portuária. Então Paulo talvez está saindo de Corinto, se hospedou lá em Sencréia. Nós vamos falar de hospitalidade, né, que
uma das serviços dessa mulher era a hospitalidade. Então se hospedou lá com Febe, sabia que Febe estava indo para Roma, porque essa mulher provavelmente era uma mulher de recursos, era uma mulher que tinha talvez uma empresária, muitos falam, né, do comércio. Lembra de Lídia, que comercializava púrpura? Talvez Febe era uma pessoa até de recursos, sim. Então Febe ia viajar para Roma, né, fazer alguma coisa lá. E Paulo, né, eu vou para Jerusalém, então você vai para Roma e leva essa carta aos romanos. E aí Paulo, né, escreve aqui nessa carta: olha, eu recomendo vocês a nossa irmã Febe. E sabe, irmãos, a primeira coisa que nós podemos aprender é sobre a recomendação, a apresentação que Paulo faz questão de fazer com vários irmãos, não é? Porque Febe não conhecia ninguém lá em Roma, não conhecia. Então Paulo está como que apresentando a irmã, né, e dizendo as qualificações dessa irmã, quem realmente era Febe, essa mulher, eu diria assim, privilegiada, né? O privilégio de levar essa epístola aos romanos, a responsabilidade, né, e ser recomendada por ninguém menos do que o apóstolo Paulo, né? Então Paulo diz: olha, eu recomendo-vos a nossa irmã Febe. Sabe, irmãos, a importância da recomendação, da apresentação até na obra de Deus. Isso vai dar, eu diria assim, uma proteção à própria igreja, ao trabalho do Senhor. Por quê, né? Paulo aqui está ensinando e dando até um princípio para a igreja de Cristo, a importância de apresentar alguém a um desconhecido no meio da igreja do Senhor. A importância por quê? Porque alguém vai chegar, né, numa igreja, ou numa missão, ou num seminário, e ninguém conhece. Essa pessoa pode chegar e dizer: eu sou crente, né? Eu sou crente, e pode criar um grande problema para a igreja, para uma missão e até para um seminário. Sabe, irmãos, mais aqui na frente, no versículo 17, veja como a conexão e a sabedoria do Paulo e a importância disso reflete, né, no que nós estamos falando. Porque ele diz aqui, olha, rogo-vos, Romanos 16, 17, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Então, é um perigo muito grande alguém chegar numa igreja, numa missão, ou num seminário que seja, dizendo uma coisa que ele mas no fundo ele não é, né? E qual é a proteção? Aí Paulo aqui dá um princípio de recomendar, de apresentar. E a carta aqui servia muito para isso, né? Porque no ministério de Paulo, como ele enfrentou? Ele fala até dos falsos irmãos, dos inimigos da cruz de Cristo, diz o apóstolo Paulo. E ele, em várias cartas, ele até identifica
Lembra que ele fala, olha, na carta a Timóteo, ele diz, Timóteo, Alexandre, o latoeiro, ele me causou muitos males. Ele foi muito, né, uma pessoa que causou muitos males a mim, assim, ao ministério. Então, é uma proteção para a igreja, né? Uma proteção contra o perigo até de criar-se problemas. Sabe, irmãos, no meus, vai para 25 anos, como crente em Jesus Cristo, a gente vê tanta coisa, tantas pessoas, na igreja de modo geral, né? A pessoa é disciplinada na igreja, aí ela não aceita a disciplina, ela se revolta, ela sai da igreja, aí vai para outra igreja, né? Chega lá, o pastor não quer saber quem é, a pessoa chega, né, e tal, daqui a pouco vai criar problema. Está disciplinado lá na igreja, e assim tem vários casos em seminários, e no meio mesmo é muito perigoso isso. Então, a carta de recomendação é uma proteção para a igreja contra esses perigos, não é? Então, aqui Febe, Paulo está sendo um fiador dessa irmã. Olha, ele diz, recomendo, recebam essa Febe, porque eu confio, eu conheço, eu tenho e tive intimidades assim com ela, né? Então, irmãos, é uma lição para nós até hoje. Temos que ter muito cuidado. Até aqui mesmo, na nossa igreja, nós procuramos verificar da melhor forma possível, até nessa área aqui, né, para evitar problemas para o futuro. Então, Paulo aqui está dizendo, recomendo-vos a nossa irmã Febe. A outra coisa que o Paulo diz aqui, né, recomendo-vos a nossa irmã Febe. Então, Paulo chama ela de irmã, uma irmã em Cristo Jesus. Uma irmã, para ser chamada nesses termos, né, nós sabemos que a minha família carnal, é a família dos Fernandes. Então, eu tenho 6 irmãos de sangue, porque nascemos na família Fernandes, né? E aqui os irmãos também do mesmo jeito. Mas Paulo está dizendo aqui que essa irmã não era irmã carnal de Paulo, né? Mas era uma irmã em Cristo. Ela fazia parte da família de Deus, como o irmão César estava até citando na ceia, né? Aqui Efésios capítulo, acho que é capítulo 2, Efésios capítulo 2, no verso 19, Paulo diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, nós nascemos na nossa família natural, humana, mas aqui, irmãos, Paulo está falando não dessa família humana, mas de uma família espiritual, de um povo celestial, de um povo agora que são concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Olha que maravilha! E para se tornar membro da família de Deus, precisa de um novo nascimento, né? Nós nascemos, naturalmente, eu nasci na família Fernandes, mas para fazer parte, se tornar membros dos santos e da família de Deus, é necessário nascer de novo, ter um novo nascimento, não carnal, mas um novo nascimento que a Bíblia chama espiritual. Por quê? Espiritualmente nós não nascemos filhos de Deus, viu? Você que está me assistindo, nós somos
nascidos num país em que a Igreja Católica Romana ela domina, e é ensinado que todos nós nascemos filhos de Deus. Mas a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e de conduta, não é o que o pastor diz, não é o que o padre diz, mas o que a palavra de Deus diz, né? Eu sempre oriento aos amados que confiram o que está sendo pregado, né? Não confia no pregador, mas confia se estiver segundo está escrito. Confia e confira, né? Confere. Então, a Bíblia diz que nós não nascemos filhos de Deus. Aqui bem pertinho eu provo para você. No capítulo 2 de Efésios diz assim, olha, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele deu vida a quem? A essas pessoas que estavam mortos em delitos e pecados, em ofensas. É como nós nascemos nesse mundo. Nós nascemos já mortos em ofensas, em delitos e em pecados. E a prova que você e eu nascemos nessa condição, mortos em ofensas, em delitos e pecados, é que nós passamos a fazer aquilo que nós somos espiritualmente. Então, morto espiritualmente, como é que ele vive? Então, aqui diz, olha, ele está falando uma coisa outrora, porque essa carta aqui aos Efésios, né, ele está escrevendo a essas pessoas que nasceram mortas em delitos e pecados, mas que receberam vida. Um morto que reviveu, né, um morto que ressuscitou espiritualmente falando. Então, como é que viviam essas pessoas? E aqui é bem claro, nos quais, verso 2, andastes outrora, e aqui mostra uma pessoa que nasce nesse mundo, morto espiritualmente, como é que ele vive? Vive, diz aqui, olha, segundo o curso desse mundo. Eu gosto de acrescentar, né? Não na palavra, mas segundo e seguindo, né, o curso desse mundo. Então você pode observar que um morto natural, espiritualmente falando, ele segue o curso desse mundo. Ou seja, ele se orienta pelas tendências, né, pelo curso, pela moda, pela aquilo que está, né, acontecendo. É isso que as pessoas, como diz aqui, seguem e seguindo. Lança aí uma moda de roupa, todo mundo usa. Um tipo de cabelo, todo mundo usa. É esse tipo de coisa, né? Então, o curso desse mundo. E quem anda seguindo o curso desse mundo, a Bíblia diz que não é amigo de Deus, é o inimigo de Deus. Porque o mundo, meu amado, minha amada, é inimigo de Deus, é contra Deus, é contra a palavra de Deus. Então, temos que verificar, né? Diz aqui, olha, não só anda segundo o curso e seguindo o curso desse mundo, mas outra coisa, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos de Deus? Não, diz aqui nos filhos da desobediência, né? Então, o diabo, ele é o pai dos filhos da desobediência. Então, todos que nascem nesse mundo não nascem filhos de Deus, mas nascem filhos do diabo, filhos de Satanás. Pode até chocar, né, alguém. Epa, pastor, eu sou filho de Deus. Então tem que verificar. A pessoa não nasce filho de Deus, ela nasce filho do diabo. Jesus, falando com os seus irmãos judeus, eles o questionaram sobre isso. Porque Jesus disse para eles, olha, vocês são filhos do diabo e o diabo é o vosso pai. E eles, que isso, né?
nós temos um pai que é Abraão. Ele é o nosso pai. Aí Jesus disse: se Abraão fosse o vosso pai, vós faríeis as obras do vosso pai Abraão. Abraão fez as obras de Deus. Abraão obedeceu a Deus. Mas vós quereis fazer as obras do vosso pai, porque quereis me matar. Eles queriam matar Jesus. E ele diz: o diabo é o vosso pai, porque o diabo ele é homicida desde o início. A Bíblia fala da antiga serpente, né? O velho dragão. Desde o início ele é homicida. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então esse é o pai dos filhos da desobediência. Então só nasce nesse mundo filho da desobediência, né? E diz aqui, e ele atua, ele é atuante, porque os filhos da desobediência buscam fazer os desejos do vosso pai. Então o desejo do diabo é tudo que é contra Deus. E naturalmente a gente vê, né, amados irmãos, as obras do diabo e as obras dos filhos do diabo, que são as obras da carne. Lá que Gálatas capítulo 5, 19, diz que são bastante conhecidas, e intimamente conhecidas sua e minha. É tudo que é contra Deus, é tudo que é contra a palavra de Deus. Então, não só o curso do mundo, não só o príncipe da potestade do ar, o diabo, Satanás, mas veja o verso 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então veja, nós andamos segundo a inclinação da nossa carne. A carne, ela não presta, né? Ela é caída, ela é contaminada pelo pecado. E todos os desejos da carne, os desejos carnais, os pensamentos, são de natureza caída, contaminada pelo pecado. E aqui Paulo diz, né? Nós andávamos outrora segundo e seguindo as inclinações da nossa carne e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A palavra de Deus diz que sai do coração, né? Vem do coração a intenção e passa para a ação na prática. Então diz assim: nós praticamos aquilo que está no nosso coração, na nossa mente. Tem um ditado que diz, né? A boca fala, o que está cheio, o coração. E eu estou acrescentando mais uma coisinha: não só a boca fala, mas os dedos escrevem, né? É só ver as redes sociais aí que não só a boca, mas os dedos escrevem o que está cheio, o coração. Então, amados, quando Paulo diz a nossa irmã Febe, não é porque houve uma mudança no estado dessa irmã, dessa pessoa. E nós sabemos, né, o que aconteceu na vida dela. O apóstolo Paulo, ele chegou ali em Corinto e pregando o evangelho. Se você ver aqui em Atos capítulo 18, Atos capítulo 18, é o início da igreja ali em Corinto, né? Diz assim, olha, Atos 18, 1. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. E lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado a todos os judeus que se retirassem de Roma, e Paulo, aproximando-se deles, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria Paulo nas sinagogas, persuadindo tanto judeus como a gregos. Então Paulo estava ali pregando o evangelho, né? E estava realmente se convertendo pessoas.
diz aqui no verso 8, olha, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então, essas pessoas creram no Evangelho, receberam o Senhor Jesus como Salvador pessoal, né? E aí passaram a pertencer à família de Deus, ao povo de Deus. Então diz aqui, olha, teve Paulo durante a noite uma visão que o Senhor lhe disse: não temas, Paulo, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Olha só, não é? Deus tinha povo naquela cidade, mas para se tornar povo de Deus tinha que receber o Evangelho, não acreditar num pastor, numa igreja, ser batizado, não. Nós recebemos Cristo como Salvador através da pregação da palavra de Deus. Nós recebemos o Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho que Paulo pregava e que nós devemos pregar. É esse Evangelho que salva, que transforma uma pessoa a ponto de torná-la um filho de Deus, fazer parte agora da família de Deus. Veja, então diz assim, verso 11, ali aonde? Em Corinto, né? Permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas se você for mais aqui na frente, no versículo 18, então Paulo passou 1 ano e 6 meses naquela região. Meu irmão, Paulo não ficava sentado num banco, né, no escritório. Não, Paulo era um homem de campo. Ele estava pregando, ele estava, né, andando. Então, olha aqui, diz aqui, mas Paulo, Atos 18, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça, aonde? Em Cencreia, né? Então Paulo esteve ali em Cencreia porque tomara voto. Aqui é o voto de Nazireu, né? Uma pessoa que tomar voto, ele se dedicava a Deus, às coisas de Deus. E enquanto ele estava tomando esse voto, ele não podia cortar o cabelo, né? Mas depois que o voto era cumprido diante de Deus, aí tinha que rapar a cabeça, para dizer, olha, aquele homem ali, ele fez voto para servir a Deus, para si mesmo, né, dedicar ao Senhor. Então, se na igreja aqui alguém aparecer com a cabeça rapada, pode ser que tenha feito um voto de Nazireu, né? Mas é isso aí. Então, irmãos, veja, né? Em Cencreia, Paulo fazia o quê? Pregava o evangelho. E quem morava em Cencreia? Quem? Febe, né? Então, irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida que Febe foi mesmo salva por Cristo. Talvez até Paulo a levou, essa irmã, a aceitar Jesus como seu Salvador. Por isso que volte lá. Então diz Paulo, olha, recomendo, né? A nossa, ele bota a irmã Febe. Essa eu tenho confiança, né? Essa eu conheço, porque agora ela pertence realmente à família de Deus. E pertencer à família de Deus, amado, é a melhor coisa que pode existir nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque a família humana aqui vai acabar, vai terminar, né? Vai acabar, mas a família de Deus, né, ela é eterna. Quantas famílias terminaram aqui, né? Por causa lógico, da morte, do salário do pecado, mas a família de Deus, a família divina, essa é eterna. E nós hoje aqui pela manhã, se você é salvo por Cristo Jesus, como Febe,
pertence, né, à família de Deus. Só para ficar assim mais animado, veja o que Paulo escreveu aqui aos Romanos, Romanos capítulo 8, e no versículo 12, ele diz assim, olha, assim pois, irmãos, somos devedores, está falando com irmãos em Cristo, né? Aos irmãos lá em Roma. Somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Olha, meu amado irmão, minha irmã, ou quem está aqui está me ouvindo. Se você ainda está caminhando, né, vivendo segundo a tua carne, fazendo a vontade da tua carne, dos teus pensamentos, ignorando as coisas de Deus, você vai caminhar para a morte. Sabe, e a morte, não é essa morte que nós vamos passar, não. Essa morte que nós vamos ter que enfrentar. Talvez nem todos, né? Nós não temos tempo. Uns não vão passar pela morte, mas normalmente nós vamos passar pela morte. Mas aqui está falando de uma morte eterna. É a separação eterna de Deus. A Bíblia fala que há duas mortes. A primeira morte é essa, né? E se você continuar caminhando, fazendo a vontade da carne, segundo os teus desejos, não quero saber de Deus, das coisas, eu mando aqui, né? Eu já ouvi, quem manda nesse pedaço aqui sou eu. Ninguém se mete. Deixa eu viver minha vida. Vai para a morte. E a morte, essa morte aqui, a primeira morte, leva você para um lugar chamado inferno. Se você continuar caminhando com os teus desejos e vivendo segundo as tuas paixões, vai para a morte, vai para o inferno. Não tem conversa não, né? Nós temos que ser bem claros, bem transparentes. E sabe, a Bíblia diz que depois da morte segue-se o quê? O juízo de Deus, né? Então já vai para o julgamento, juízo, e começa indo para o inferno. E aí depois vem o juízo final, que vai lançar essa alma do inferno para o lago de fogo. A Bíblia diz no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É dessa morte que nós estamos falando, a morte eterna, a separação eterna de Deus. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O Filho de Deus, amados irmãos, ele tem, aliás, nos dado o poder de mortificarmos os feitos do corpo. Você e eu, nós não temos poder para isso, viu? Naturalmente falando. Não adianta lhe enganar. Você vai perder para o teu corpo o pecado se você achar que você pode. Mas você não pode. Mas a cada um de nós é dado o poder. E esse poder vem pela pessoa do Espírito Santo, que é dado a cada filho de Deus. Você se torna filho de Deus quando o Espírito Santo é dado e habita em você. Não é por uma igreja, por um pastor, por um batismo, não. É um batismo sim, mas do Espírito Santo. Isso é uma obra de Deus, né? Então diz aqui, certamente vivereis, se mortificar, veja, pelo Espírito, com E maiúsculo, não é o teu Espírito, é o Espírito Santo que habita em ti. A Bíblia diz que nos dá o poder de nos livrarmos até e de nos mortificarmos os feitos da carne. Veja, pois todos os que são guiados, não pelo espírito do diabo, né, mas pelo Espírito de Deus, são o que, amados irmãos, está escrito aqui? Filhos de Deus. Somente esses, os que são guiados pelo Espírito de Deus. Por quê? Não recebeste, né, veja, o Espírito com E maiúsculo, de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção. Você foi adotado,
né? É o filho do amor, adotados na família de Deus, baseado no qual chamamos Abba Pai, Deus de papai, papai do céu. Você não pode chamar Deus de pai se ele não for teu pai. Você só pode chamar Deus de pai se ele for o seu pai. Para se tornar o teu pai, você tem que recebê-lo como Senhor e Salvador, né? Então diz aqui o apóstolo Paulo, veja, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É uma coisa íntima, pessoal. O Espírito Santo de Deus testifica com o teu espírito que você é um filho de Deus. Continua, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Era o que o César estava falando, né? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendizemos o seu nome. Essa palavra bendita só se refere a Deus, viu? É o único que é o bendito, é Deus. E bendito por quê? Porque, amados, Ele nos deu, né? Uma nova vida, uma nova esperança, uma nova herança. E assim nos tornamos realmente, como diz aqui, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com eles sejamos glorificados. O tempo já foi, né? A gente, 2 versículos, mas vamos continuar. Então, Paulo diz aqui, né? Febe, essa irmã em Cristo. Então, eu recomendo, porque ela é irmã em Cristo. Aí ele continua, veja lá. A carta de recomendação para ela, né? É um privilégio, mas também é proteção para a igreja contra os perigos. Aí, nossa irmã em Cristo, ela se tornou filha de Deus. E aí continuou Paulo. E que está servindo a igreja de Cencreia. Então, eu já falei onde era Cencreia, né? E ela estava fazendo o quê? Servindo aquela igreja. Sabe, irmãos, vai ficar para a semana, mas aqui está mesmo, eu diria assim, né? A prova que uma pessoa é crente em Jesus Cristo. Ela foi salva para quê? Para servir. Tá? Salva para servir. Nosso pastor fundador dessa igreja, ele dizia assim, irmã, você foi salvo para servir. Não foi salvo para ir para o céu, não. Aliás, se foi salvo para ir para o céu, o que está fazendo aqui? Bye, bye. Ele dizia, vai-te embora, né? O que está fazendo aqui? Amados, amada, você foi salvo para servir, né? E só vai para o céu quem for salvo. Mas enquanto estivermos aqui, fomos salvos para servir. E tem uma igreja que ela serviu de modelo, viu, para todos os crentes. A igreja de Tessalonicenses. Lá diz, depois, né, deixando os ídolos, vos convertestes ao Deus vivo para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro e esperar a sua bendita vinda, né? Então nós fomos salvos para servir. E a Febe, quando recebeu Jesus Cristo como Salvador, ela passou a quê? A servir a igreja. Nós fomos salvos para servir. Irmãos, e aqui para a semana nós vamos ver, né? Mulheres maravilhosas nas Escrituras Sagradas, que Deus assim fez questão de estar o nome, né? Nós vamos ver do Velho Testamento, do Novo Testamento, mulheres que estão aqui nas Sagradas Escrituras, o seu nome, e Febe é um deles, né? Febe foi salva para servir, e ela estava servindo a quem? A igreja de Deus, ali a Cencreia. Sabe o que quer dizer Febe? Luminosa, radiante. Jesus diz, vós sois a luz do mundo, para que o mundo veja as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Em cima da pinta ali. Amém, irmãos? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra.
e até o que nós temos aprendido nessa manhã, Senhor, com a tua serva chamada Febe. Que possamos ter esse espírito de gratidão ao Senhor para servir, Pai, a tua igreja. Nós fomos salvos para servir. E se alguém que está nos ouvindo, Pai, nessa manhã, ainda não é salvo, que possa reconhecer a sua condição, se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo e tornar-se mesmo um filho, uma filha de Deus, fazer parte da família do Senhor. Que Deus possa mesmo falar aos corações. Em nome de Jesus, amém. Amados, vamos ficar em pé, vamos terminar a escola bíblica cantando um louvor que nos desafia realmente a servir. Não apenas com palavras, né, mas com ações. E hoje à noite, como eu falei no início, era a nossa noite de conferência final, né, mas vamos ter um culto missionário, bem missão mesmo. Vai ter um pastor que trabalha na Venezuela, filho do saudoso pastor Mendes. Ele vai dar um relatório e um desafio missionário. Que Deus possa nos ajudar. Vamos então louvar ao Senhor, não apenas com palavras. Muito obrigado. Agora, os irmãos que estão acompanhando de casa, por favor, reúna as crianças e então vai ser feita agora a transmissão da lição bíblica para as crianças. Obrigado a todos, que Deus nos abençoe ainda neste dia e a todos uma boa tarde, né? Bom final de manhã, uma boa tarde.